Olá, bem-vindos a mais uma correção. Hoje, dia 20/10/2020. Nós vamos corrigir matemática, história e geografia. Vamos começar? Matemática, nós vamos corrigir as páginas 72 e 73. Então, vamos lá. Cilindro, cone e esfera. 1. Observe o cilindro e o cone abaixo. Depois, responda as questões. Então, nós estamos observando o cilindro e o cone. Letra A. Essas figuras têm arestas? Arestas são as retas, né? Essas figuras não têm retas, elas têm forma circular. Então, não tem retas. Letra B. Qual dessas figuras não tem vértice? O cilindro, porque o cone, a gente ainda tem o vértice aqui, que é o ponto de encontro. Letra C. Qual dessas figuras tem apenas uma base? Aqui no cilindro ele tem duas bases e no cone tem apenas uma base. Base é a parte da figura que apoia na mesa, no chão, né? Que ela fica em pé, ok? Número 2. Bianca está brincando de fazer bolhas de sabão. Observe. As bolhas de sabão lembram a esfera. Então, a Bianca fez várias bolhas de sabão, que lembra a esfera, que lembra a figura plana, círculo. Então, a figura plana é quando ela não tem dimensões, altura, largura e profundidade, né? E aqui, quando ela tem as dimensões, a gente chama de esfera, cilindro, cone, ok? Todas as bolhas de sabão têm o mesmo tamanho? Não, não tem o mesmo tamanho. A gente pode observar vários tamanhos aqui. E a mesma forma? Sim, a mesma forma, sim. Todas têm forma de esfera. 3. Ligue cada objeto à figura geométrica que ele lembra. Nós temos uma lixeira, um chapéu de festa, um estojo e uma bola. Então, vamos observar a figura geométrica que lembra. Então, a lixeira lembra o cilindro, certo? Então, nós vamos lá e nós vamos fazer uma linha que liga aqui. O chapéu de festa lembra o cone, faça a linha para ligar. O estojo lembra um cilindro e a bola lembra uma esfera. Página 73. Marque com o X a figura intrusa em cada caso. Então, aqui, ó, na letra A, a gente pode observar que tem vários cones. Então, a figura diferente é o cilindro. Na letra B, nós temos pares, né? Nós temos cones, nós temos cilindro e nós temos esferas. A única que não tem par é a pirâmide. Então, ela é a figura estranha e intrusa. Letra C, nós temos várias figuras geométricas e todas elas têm base. A única figura geométrica que não tem base é a esfera. Por isso que a gente vai marcar ela como figura intrusa. 5. Descubra em qual figura geométrica Lucas pensou. A figura em que pensei é uma figura não plana. A figura não tem vértice nem base. Então, figura plana é aquela que é desenhada no papel, que não tem largura, altura e profundidade. A figura não plana é a que tem tudo isso. Ele pensou numa figura não plana e que não tem vértice nem base. Só pode ser a esfera. A figura em que Lucas pensou se chama esfera. Agora nós vamos corrigir Geografia e História no livro de Ciências Integradas, páginas 176 a 178. Não esqueça de colocar correção coletiva e a data de hoje. Então, vamos lá. Todo município tem uma história, tem um nome. Quando o município é criado, ele recebe um nome. Assim, sabemos identificar onde nascemos, estudamos e moramos. Os nomes dos municípios têm várias origens. Eles podem ser nomes de pessoas, de animais, de frutas, de santos católicos, nomes indígenas, entre outras possibilidades. Número 1. Leia os nomes dos municípios brasileiros abaixo. O que eles têm de semelhança? Açailândia, Hortolândia, Analândia, Uberlândia, Cafelândia, Epitaciolândia, Petrópolis, Cosmópolis, Penápolis, Teresópolis, Delfinópolis, Eunápolis. Nós temos também Friburgo, Cordisburgo, Aceburgo, Hamburgo,
Felisburgo e Fraiburgo. Então, os nomes que terminam em Lândia, que são o primeiro quadradinho, o que eles têm em comum é que todos eles terminam em Lândia. O segundo quadradinho que tem em comum é que todos terminam em Polis. E o terceiro quadradinho que tem em comum é que todos os nomes das cidades terminam em Burgo. Então, vamos ver o que significa. Vamos ler o texto para descobrir. Você sabe o que significa Lândia, Polis e Burgo no fim de palavras? As terminações Lândia, Polis indicam a terra ou cidade de algo. Veja os exemplos. Cafelândia, terra do café. Açailândia, terra do açaí. Petrópolis, a cidade de Pedro. Teresópolis, a cidade de Teresa. Já as terminações Burgo, quando surgiu na Europa, referia-se a castelo, pequena cidade ou vizinhança de uma cidade ou povoado. Veja o exemplo. Cordisburgo é a mistura das palavras cordis, que significa coração em latim, e burgo, que significa cidade. Então, Cordisburgo seria cidade do coração. A minha cidade se chamaria Analândia. Eu vou criar o município de Lucasburgo. 2. Como se chamaria o município criado a partir do seu nome? Escolha uma das terminações e junte ao seu nome. Como ficou? Então, você vai pegar o seu nome e colocar ou Burgo, ou Lândia, ou Polis. O meu nome é Sandro, então eu posso colocar Polissandra, ou Sandraburgo, ou Sandralândia, ok? Se for tia Márcia, você coloca, né? Se fosse a tia Márcia que estivesse respondendo, ela ia colocar Marcelândia. Se fosse a tia Rita que estivesse respondendo, Ritalândia. Se fosse a tia Lia, ela poderia colocar Lialândia. Se fosse a tia Nilva, Nilvalândia, ok? E aí você pega o seu nome e cria o nome da cidade. Próximo. Os nomes dos municípios costumam ter uma história que justifica sua denominação. Há muitos municípios que têm nomes de origem indígena, pois eram lugares habitados pelos índios, né? Antes dos europeus chegarem a essas terras. Outros nomes homenageiam santos católicos por influência da colonização portuguesa. Veja o significado de algum desses nomes no quadro abaixo. Então, aqui a gente tem cidades com nomes indígenas e cidades com nomes de santos. Então, vamos ler. Apiaí é Rio dos Homens, né? É uma cidade de São Paulo. Itaberaba fica na Bahia, significa pedra brilhante cristal. Aporá fica na Bahia, Monte Bonito, Alto Bonito. Igaraçu, Canoa Grande, fica em Pernambuco. Araguari, Minas Gerais, Rio do Vale das Araras. Piracanjuba fica no estado de Goiás, é peixe da cabeça amarela. Boituva, local onde há muitas cobras, é uma cidade que fica em São Paulo. Sapiranga, Olho Vermelho, fica no Rio de Janeiro. Guarapuava, no Paraná, né? O latido dos lobos-guarás. Agora, cidades com nomes de santos. Nós temos Santa Maria, São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo. Barra do Santo Antônio, em Alagoas. São João Nepomuceno, Minas Gerais. Santa Quitéria, Ceará. São Joaquim, Santa Catarina. São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E Barra do São Francisco, no Espírito Santo. E várias outras cidades. Próxima página. 178. A história do seu município. O município onde você mora também tem uma origem, uma história. Você sabe quando ele foi fundado, a origem do seu nome e algumas curiosidades e acontecimentos que marcam a história do lugar? Vão pesquisar para responder. Então, vamos lá. Nome do município. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Aqui no Distrito Federal, a gente não chama município. A gente chama região administrativa, ok? Então, vamos lá. Então, a gente chama de região administrativa. Então, a gente tira aqui na parte do livro município. E qual a diferença, professora, de município para região administrativa, RA? A diferença é que no Distrito Federal, região administrativa significa uma cidade que não tem autonomia política e município tem autonomia política. Então, aqui no nosso caso é região administrativa e nós moramos em Samambaia. Então, você vai lá escrever
com M que vem antes de P e B, Samambaia, ok? Nós moramos na região administrativa de Samambaia. Origem do nome. Nós temos esse nome por causa do córrego Samambaia, que nasce na nossa cidade. Então, nossa cidade tem nome de Samambaia devido ao córrego Samambaia. Então, você escreve aí. E o que é córrego? Córrego é um rio bem pequenininho, né? É um filete de água. Então, devido ao córrego Samambaia, nós temos esse nome. Data da fundação. A cidade de Samambaia foi fundada em 25 de outubro, que é o mês 10, nós vamos fazer aniversário daqui a alguns dias, né, semana que vem, que 5 dias Samambaia faz aniversário, de 1999, já eu ia confundindo, peraí, deixa eu apagar. Então, Samambaia foi fundada em 1999. 1989, tá? 89. População atual, nós temos hoje 254 mil pessoas morando em Samambaia. Então, ó, você escreve 254 mil, ok? Nós temos 254 mil pessoas. Acontecimento histórico ocorrido no município. Como Samambaia é um município recente, não é município, né? Desculpa, é uma região administrativa recente, né? Não tem muito tempo, ela não tem muita história. Mas um fato que a gente já viu, né? Foi que ela foi criada para a transferência das invasões Boca da Mata, né? E outras invasões que tinham no Distrito Federal. E ela foi a primeira cidade, uma das primeiras cidades planejadas e serviu de base para a fundação de outras cidades. Então, ela teve uma organização, um planejamento urbanístico e foi criada para a transferência das invasões, ok? Então, esse é um acontecimento histórico de Samambaia. Ela foi uma das primeiras cidades planejadas e criadas para transferir as pessoas que moravam nas invasões do Distrito Federal. Tanto é que as primeiras invasões vieram para Samambaia em 1985 e Samambaia foi criada em 1989. Então, transferiu-se as invasões, teve todo um planejamento para que essas invasões tivessem condições de cidade, né, pistas, postos de saúde, teve todo um planejamento, ela é uma cidade planejada. E serviu de base para a construção das cidades do Recanto da Ema, do Riacho Fundo e de São Sebastião. Então, ela é um modelo de cidade. Locais ou marcos históricos do município. Aqui um local histórico que muita gente conhece é o Parque Três Meninas, tá bom? Então, a gente coloca aqui, ó, Parque Você escreve bem direitinho, tá bom? Parque. Eu vou colocar o número 3 para facilitar, porque é difícil escrever no computador. Três Meninas. Então, é um local histórico, porque era uma chácara, né? E essa chácara, ela foi construída a casa lá foi construída para as meninas do dono da chácara. Tem toda uma história que você pode estar pesquisando, tá bom? Então, é um local histórico. Ok? E lembrando, tio, o que eu coloco aqui mesmo? Vamos lá, vamos colocar cidade planejada. Esse D aqui tá feio, mas vamos lá. Cidade ela foi uma cidade planejada e outra coisa que foi ela foi feita para transferir as invasões, tá bom? Então, são esses dois acontecimentos.
Jardim. Então, Samambaia, como eu disse, foi uma cidade planejada para abrigar as invasões do Distrito Federal e serviu de modelo para a construção de outras cidades, Riacho Fundo, Recanto da Ema e São Sebastião. E até a próxima correção. Tchau, tchau!